Brusque foi fundado em 4 de agosto de 1860 pelo barão Maximilian von Schneeberg e 54 imigrantes alemães, oriundos do Grão-Ducado de Baden, no sul da Alemanha. O núcleo foi batizado inicialmente como Colônia Itajaí. Nos anos seguintes, novos grupos de imigrantes oriundos das mais diversas regiões da Europa chegaram à colônia. Antes do início da imigração, Brusque era um mar de floresta. Mas no meio dessa floresta viviam os povos indígenas, que eram povos nômades. Logo um pouquinho antes da chegada dos imigrantes, nós temos notícia aí, primeiro, do Vicente Só, que já tinha residido em Brusque, né, alguns dizem em busca de ouro, e de principalmente 3 alemães, né, ou 3 imigrantes, que eram o Paul Kellner, o Franz Salentien e o Pedro Werner. Ao longo dos meses e anos seguintes, a recém-criada colônia recebeu sucessivas levas de imigrantes. Em 1869, chegaram os poloneses e, logo depois, em 1875, os italianos. Em menor número, havia também as famílias afrodescendentes e muitos portugueses e lusos brasileiros que migraram internamente. Percebemos ao longo do tempo que a cultura que se sobressaiu na nossa região foi a cultura alemã, através da língua, dos usos, dos costumes e tradições. No entanto, as demais etnias mantiveram as suas especificidades e manifestações culturais. É importante salientar dessa contribuição dos primeiros que aqui chegaram, dos seus potenciais, porque mesmo que eu tenha uma afinidade com a comunidade italiana, é importante dizer a grande contribuição e a parcela que cada etnia aqui trouxe. O investimento alemão, que fez com que os teares se movessem, a tecnologia dos tecelões de Lodz, os poloneses, e, sobretudo, nesse momento também, a contribuição dos imigrantes italianos, que chegaram em grande número em 1875, que fizeram fazer mover o serviço braçal à engrenagem desses teares. E o próprio conselheiro Brusque, né, que na verdade é de origem italiana, mas a cidade traz em essência um sobrenome italiano, fiorentino. A pequena vila cresceu e se transformou em cidade, sendo que em 17 de janeiro de 1890 foi nomeada oficialmente como Brusque, em homenagem a Francisco Carlos de Araújo Brusque, presidente da província de Santa Catarina na época da fundação da colônia. Durante a década de 1950, quando Brusque se preparava para as festividades de seu primeiro centenário, a cidade possuía um notável desenvolvimento econômico, social e cultural. Durante os primeiros 100 anos, esses povos que colonizaram Brusque viveram uma verdadeira epopeia. Mas, até então, não havia uma instituição encarregada de preservar a história. Nós temos que voltar aos anos de 1953. Brusque era uma cidade pequena ainda, embora o município, do ponto de vista territorial, fosse enorme, né? Nesse momento, nesse contexto, é que um grupo de brusquenses, foram 43, eles representavam as lideranças mais expressivas do município. Na frente, a LG Baer. Resolveram, no dia 4 de agosto daquele ano, fundar uma associação civil, para a qual lhes deram o nome de Sociedade Amigos, e todos eram amigos de Brusque. E eu andei pesquisando o estatuto original, e ali eu vi assim, a grandeza da SAB naquele momento. Eram tantas as finalidades que era impossível cumpri-las, mas eles fizeram questão de colocar no artigo 2º do Estatuto mais de 15 finalidades. E lá no final, exatamente
foi a finalidade que acabou consolidando, né, e consagrando a Sociedade Amigos de Brusque, que e todos nós chamamos de Casa de Brusque. Essa aqui é a Casa de Brusque. E lá estava exatamente essa preocupação daquele grupo de amigos de Brusque. E no item seguinte, já no final, há uma menção, não propriamente a criação, mas propugnar por um arquivo histórico. Isso foi em 53 e isso está registrado. A Sociedade Amigos de Brusque surgiu com um grande objetivo de preservar a história e a cultura da região do Vale do Itajaí-Mirim. Foram convidadas para integrá-la um grande número de pessoas atuantes nas instituições locais e regionais, como membros da Sociedade Musical Concórdia, da Maçonaria e do Rotary Club. Apesar de sua importante atuação nos festejos do centenário de Brusque, o grande destaque da SAB foi a criação de um espaço de preservação da memória histórica do Vale do Itajaí-Mirim, representado na implantação de um museu histórico, hoje conhecido como Museu Casa de Brusque. É impossível falar sobre a Sociedade Amigos de Brusque sem mencionar o nome de Aires Gevaert. Desde a sua fundação até o ano de 1990, ele ocupou o cargo de presidente da instituição e revolucionou a área cultural de Brusque. Aires Gevaert, para mim, era o irmão mais velho do velho Doca, que é meu avô, Vilásio, e era o mais velho dos filhos. Como mais velho, era o mais querido também do velho Doca, do Opa. E ele depositava todos os cuidados da família na mão dele. Não eram subordinados, mas ele era o conselheiro mor, porque ele era um homem muito ponderado. Ele era um homem que tinha muita credibilidade perante a sociedade, e essas pessoas da família viam que ele ostentava essa maneira de o povo tratar ele. Eu via as pessoas conversando com ele, mas o confidente maior era o Ortschlesser. Esse homem, ele ia quase que diariamente conversar, mas via que a preocupação deles no momento era com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar do povo que compunha a nossa cidade. O Aires foi uma figura, assim, no comércio, muito respeitada, muito bem quisto, ele era relojoeiro. Depois, assim, nos fatos de Brusque, nas coisas de Brusque, o Aires estava sempre presente. Aires Gevaert era uma pessoa muito benquista na cidade. Por onde ele passava, as pessoas perguntavam para ele: seu Aires, essa foto aqui o senhor não gostaria? E o Aires pegava. Por isso eu fico pensando o esforço dele, né? Tá? De passar pelas comunidades, primeiro de conhecer a comunidade. Ele deixa nos relatos dele lá nos subsídios, né? A gente sempre encontra relatos dele visitando as pessoas do interior, e depois o carisma que ele tinha na comunidade para conseguir recolher esse material e trazer para cá. E guardar e preservar. Não fosse a iniciativa dele e dos amigos que o cercavam e que tiveram o mesmo sonho que ele, nós não estaríamos aqui agora. Meu pai, Ademar Gevaert, e o seu Aires, como a gente sempre foi acostumado a chamar, né? Eles eram primos. Então eu tenho uma lembrança muito viva, muito perto, muito recente, quando eu vi o seu Aires caminhando pela cidade toda. Era um caminhante, né? Ali ele levava pastinha, levava livros, levava documentos, papéis. Então essa imagem e essa lembrança eu tenho muito viva, e que bom que eu tenho isso, de vê-lo caminhando para lá e para cá com seus documentos, seus achados e suas pesquisas. Aires Gevaert trabalhou por seus objetivos e acreditou na possibilidade de concretizá-los. Sua atuação é respeitada e reconhecida pela comunidade brusquense e catarinense até os dias atuais, pois os frutos de seu exemplo e conhecimento
perpassam gerações. Então ele sempre foi uma pessoa muito receptiva a quem viesse, trouxesse a sua contribuição, porque ele sempre foi um apaixonado pela história desde que ele era criança, incentivado pela avó materna, que despertou nele esse amor pelo passado, o amor pelas coisas antigas, pelas histórias de pessoas assim que, assim como ele, eram apaixonados pela Brusque natal, pela Brusque colonial. Eram 20 e poucos sócios na época, né, que fundaram, fizeram a primeira reunião, o seu Aires contava muito isso, no Parque Olímpia, antigo Reinaldo Gleich, e ali eles fundaram o Rotary, e o seu Aires era o tal do professor. Quando nós tínhamos uma dúvida, companheiro, como é que se faz isso? Como se vê isso aí? Aonde perguntar? E essa atuação dele, em qualquer lugar que ele estava colocado, tá? E mesmo que não tivesse nenhuma função no Conselho Diretor, ele estava lá sempre, seu Aires, como se faz isso? Como se faz isso? Todos os rotarianos contribuíam com o Aires em prol da Casa de Brusque. Tinha uma mensalidade. E ele próprio cobrava essa mensalidade. Entende? Isso foi sempre, enquanto ele esteve ativo. Não, isso foi sempre. Fui convidado a participar do Rotary Club de Brusque. E lá eu encontro Aires Gevaerd. Foi uma alegria imensa. Antes disso, eu já tinha encontrado Aires. Eu tinha encontrado um outro Aires Gevaerd, dentro da maçonaria. Um agregador. Aires, uma pessoa de um coração maior do que ele, nos ensinou a ser maçom, nos ensinou a ser gente. E em 9 de junho de 1975, nesse mesmo ambiente, foi criada a loja Ordem e Progresso. Para a maçonaria é devedora. Toda a maçonaria brusquense é devedora à Casa de Brusque, porque foi aqui que começou tudo. Já no fim da vida dele, ali, quando eu tinha uns 14 anos de idade, ele me cede vários desses materiais, inclusive selos de primeiro dia de circulação com o nome dele, que eu guardo até hoje na minha coleção, com bastante carinho, né? Porque afinal de contas são selos do Aires Gevaerd, dados pelo Aires Gevaerd, né? Então foi uma coisa maravilhosa. Ele era uma pessoa inspiradora. O Aires, o Clube Filatélico foi fundado em 21 de julho de 1935 e naquela época o Aires tinha então mais ou menos uns 23 anos de idade, ele nasceu em 1912 e juntamente com outros colegas, outros jovens, né, aqui de Brusque, como Oscar Gustavo Krieger, Érico Jorge Krieger, José Boate Piazza, eles fundaram um clube para reunir colecionadores de selos, de moedas, de cartões postais. E esse clube prosperou, o clube fez muitos eventos, muitos lançamentos. A ele devemos grande parte do acervo que se encontra aqui no museu. Então ele deixou uma marca muito, muito particular na história da cidade e na história da cidade. Com o seu jeito simples de tratar as pessoas, ele mesmo dizia que ele era um aprendiz, porque ele não tinha formação em história, mas toda a movimentação que ele fez, tanto para conseguir transformar a ideia da Sociedade Amigos de Brusque em algo concreto, onde nós estamos aqui hoje. E o patrimônio que ele fundou, que ele cuidou e constituiu, que é a Casa de Brusque, a Sociedade Amigos de Brusque, continua até hoje. Eu considero um orgulho para nós. Ele tem uma importância fundamental em toda a história de Brusque. Não só a passada, como a presente, e vai ser um nome a ser consagrado para todo sempre. Ao final do primeiro biênio,
1953-1955, a SAB contava com aproximadamente 300 sócios contribuintes. Mas isso não impediu que a SAB tivesse muitas dificuldades naquele início de funcionamento. Então, foi sempre muito complicado, difícil. E assim nós fomos levando, mas era complicado. Complicado. Olha, eu vi uma ocasião que achei que nós tínhamos que... A SAB participou ativamente da organização dos festejos do primeiro centenário de Brusque. Esteve à frente da criação da comissão especial em prol do centenário, formada pelo prefeito municipal, presidente da Câmara e presidente da Sociedade Amigos de Brusque. Ora, passaram-se 3 anos, em 56, meados de 56, a meu ver, né, isso foi graças ao Aires Gevaert e ao Ciro Gevaert, que era um homem também cheio de ideias, dinâmico, resolveu-se criar uma comissão para os festejos, para preparar os festejos do centenário, com 3 anos e meio de antecedência. E o Aires Gevaert era uma pessoa super organizada, super. Tá? Essa comissão ela foi discutida numa reunião com a participação daqueles 43 e possivelmente mais gente. E o Aires Gevaert foi o presidente dessa comissão, tá? De preparação para os festejos do centenário. Diversas subcomissões foram criadas e cada grupo foi trabalhar para a grande festa. E realmente foi uma festa estadual, para não dizer nacional. Eu me lembro que foi formada uma comissão para a organização dos festejos do centenário de Brusque, da qual meu pai, Aldo Krieger, fez parte, né? E todo o processo dentro dessas pessoas que foram convocadas para formar, então, os festejos do centenário de Brusque, várias atribuições foram feitas. Entre elas, para o meu pai, por exemplo, foi incumbido de fazer o hino, a música do hino do centenário, né? E foi feito um concurso para que fosse escolhida a letra, onde o Eduardo Mário Tavares, o Edu, que é de Itajaí, venceu esse concurso. E daí saiu a música que foi gravada no Rio de Janeiro. Então, participei, posso dizer, ativamente do centenário, pessoalmente, né? E foi uma festa maravilhosa, porque todo mundo estava envolvido, todo mundo que eu digo, a população toda de Brusque, né, se envolveu com as festividades. Os festejos do centenário de Brusque, né, sempre foram dados muitas coisas para que fosse feito através da Casa de Brusque. Porque, além do seu Aires ser um historiador, ele acompanhou muito, naquela época dos festejos, o que acontecia na cidade de Brusque. Para ter o recurso suficiente, foi criado na época uma taxa, através de uma legislação especial, para essa finalidade, daquilo que a Casa de Brusque fazia, né? Publicações do livro, dos próprios festejos, das obras que foram publicadas, né? Da questão do brasão, da questão do hino do centenário, né? Para os festejos do centenário de Brusque, a SAB apoiou a pesquisa e o lançamento de diversas obras, pois havia a necessidade de compilar a documentação histórica desde a fundação da colônia Itajaí-Brusque até aqueles dias. Até os anos 50, né, não existia uma obra, não existia uma referência de pesquisa. Então foi exatamente a mobilização da sociedade, da comunidade, para buscar documentos para organizar o álbum do centenário, que fazia parte dos festejos comemorativos dos 100 anos, né, do nosso lugar. Esses documentos foram sendo reunidos e
Não podemos esquecer a importância dos dois renomados historiadores catarinenses, Oswaldo Rodrigues Cabral e Walter Piazza, que buscaram essa documentação em Florianópolis, né? E a partir dali, junto com pesquisas locais e a força do Aires Gevaert, recolhendo documentações, fotografias e tudo aquilo que marcasse a nossa história, serviu como base para a confecção do nosso álbum do centenário. É a primeira obra grandiosa de referência que reuniu informações a respeito da nossa cidade. E naquele momento, o Oswaldo Cabral, pesquisador na história, ele deve ter descoberto lá no Departamento de Terras da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, os documentos, toda a documentação oficial da Colônia Brusque, dos 20 anos de Colônia Brusque. E também naquele momento, ao se tomar conhecimento de que esses documentos existiam, estavam lá, correndo o risco de serem extraviados ou perdidos, não é? Houve assim um movimento para que esses documentos viessem para Brusque. E aí, a meu ver, está o nascimento, a origem do Museu Histórico, embora ali não se falasse ainda, não é? De Museu Histórico, e da nossa Casa de Brusque. Os festejos do centenário, foi lançada a ideia, né, de se construir um prédio próprio. E aí o Aires Gevaert novamente à frente, de forma assim, numa filantropia que é rara, não é? Você conhecer, ele doou esse terreno para que aqui fosse construída a sede e trabalhou de forma, com uma dedicação extraordinária, na extrema, para que o prédio fosse construído. Nos primeiros anos, as reuniões da Sociedade Amigos de Brusque aconteceram no edifício Mattioli, né? E com o passar do tempo, foi realizado em outros espaços, até na década de 60, fim da década de 60, início de 70, este prédio, que é hoje o Museu Casa de Brusque, ele foi finalizado e as reuniões passaram a acontecer aqui. A inauguração da sede da SAB aconteceu em 4 de agosto de 1971, hoje conhecido como Museu Casa de Brusque. No final da década de 1980, foi construída a Casa em Chaimel, um dos grandes sonhos de Aires, no espaço em frente ao prédio da sede, nos moldes de uma casa alemã e com o objetivo original de ser a Casa do Imigrante, o espaço onde adquirido e montado a partir de recursos estaduais e federais. Atualmente, o local abriga as exposições de caráter temporário do Museu Casa de Brusque. E nesse período também, que eu, como tive como o Baxi, então já era presidente, eu vice-presidente, surgiu a ideia do Ciro Gevaert dizer assim para o Aires, eu vou te arrumar dinheiro para te construir a casa de Enxaimel, como tu sempre é teu objetivo. O sonho dele era construir uma casa de Enxaimel. E aí o Aires disse, mas tu vai arrumar isso aí? Eu disse, vou sim, vou. Era então ministro da Educação, o Jorge Bornhausen. Foi no governo militar isso aí, né? E ele era, então o Ciro disse, mas com o Jorge eu dou jeito, eu vou arrumar o dinheiro, isso aí. Antônio, faz um projeto, e aí como fazer o projeto? E lá na casa dos Ficha, que tinha um Ficha aqui na Rua São Pedro, o Horst tirando fotografias e o Bax depois fazendo uma planta, como seria a Casa de Brusque, e feito um projeto da construção, o Bax nessa parte conhecia bem, e entregamos para o Ciro entregou para o Jorge, foi aprovado. Na época foi 1 milhão, o dinheiro da época não me lembro, né? E foi contratado depois uma construtora para construir o que está aqui hoje. Aires Gevaert
foi o principal responsável por reunir a maior parte das peças, fotografias e documentos que compõem hoje o acervo do Museu Casa de Brusque. Conforme escreveu no ano de 1970, em Razões da Sociedade Amigos de Brusque, relata os motivos que o levaram a pesquisar e preservar a história e memória de Brusque e região. A SAB, ela tem um acervo que pouquíssimas cidades no mundo têm, porque ela inclui, inclusive, o que nós chamamos de certidão de nascimento da cidade. O primeiro relatório do Barão de Schneeberg, o nosso primeiro diretor, então, da colônia Itajaí, está preservado pela Sociedade Amigos de Brusque. Além desse documento, temos vários outros que são muito importantes para guardar a nossa história. São doações que foram sendo recebidas ao longo de muitos anos, capitaneadas inicialmente pelo Aires Gevaerd e também com grande auxílio do senhor Horst, que junto com ele fez toda essa busca, o senhor Horst Lesser, e de forma que nós temos aqui agora um acervo que é invejável, porque são documentos originais, incontestáveis, não há o que falar. Recentemente, por exemplo, nós, através dos documentos disponíveis aqui na SAB, nós conseguimos identificar que Brusque é o berço da grande imigração italiana para o estado de Santa Catarina. E não há discussão, está comprovado, são documentos que estão preservados. O Museu Casa de Brusque faz relembrar o passado por meio de arquivos, registros, relatos, objetos e fotos históricas, desde a colonização em 1860. Nesta trajetória, podemos destacar o primeiro mapa da colônia, onde mostramos as duas primeiras vias, as duas primeiras estradas, uma em direção ao rio Guabiruba e outra chamada de Caminho Novo, um acesso à Rua São Pedro por meio da atual Rua Felipe Schmidt. Nesse contexto, quero aqui mencionar o nome do Barão de Schneeberg, através de seu minucioso e organizado trabalho, que nos deixou todo esse legado histórico, registrando esses importantes fatos na vida da colônia. Nós temos aqui uma grande coleção de jornais, que foi todo um cuidado que o seu Aires teve, e hoje o Museu Casa de Brusque cede para outras instituições, não falo nem de pesquisadores, historiadores e tal, cede para outras instituições esses jornais como fonte de referência e, inclusive, exemplares que as outras cidades não têm. E ele teve o cuidado de guardar. Eu, como cidadão e pesquisador também, interessado por diversos assuntos e pesquisas, encontro na Casa de Brusque uma fonte inesgotável de material para muitos assuntos, para pesquisas diversas. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha interesse em buscar informações a respeito de sua família, de um familiar, de eventos que aconteceram, ou até mesmo curiosidades, quer saber o que aconteceu no dia do seu nascimento aqui na cidade, uma notícia importante, ou fatos históricos, ou quer ajudar um filho em um trabalho escolar, ou realmente aquela curiosidade de saber mais sobre a cidade em que vive, sobre a comunidade no qual está inserido, vai encontrar na Casa de Brusque uma coleção muito boa, fabulosa de periódicos. Todos os jornais da cidade estão aqui. Nosso museu é guardião de cerca de 25.000 registros fotográficos históricos. Esse volume é de uma imensa riqueza, uma vez que as fotografias são uma das mais importantes ferramentas para a preservação da memória de um povo. É muito interessante para mim, que não sou brusquense, né? Como muitas pessoas que vivem aqui em Brusque também hoje não são, conhecer um espaço como esse e verificar a importância de um espaço desse para a comunidade local e regional. E o Museu Casa de Brusque faz isso de forma fenomenal, que é guardar esse passado de um povo e preparar as novas gerações para o futuro.
dando, de certa forma, um pertencimento para as pessoas, né? As pessoas se identificam com o que passou e se pertencem cada vez mais. E o Museu Casa de Brusque, com suas exposições, com o seu acervo e com essa abertura para a comunidade, todos os eventos que faz aqui, com certeza contribui exponencialmente para o desenvolvimento da cultura local. Eu nunca havia percebido a sua verdadeira importância para a nossa história. Eu só vim perceber realmente o que o Museu Casa de Brusque tem quando resolvemos, eu, o Celso Westrup e o Chico Imhoff, escrever o livro sobre a história das eleições no município. De princípio, eu achei que seria muito fácil obter as informações, os dados, porque imaginava que a Justiça Eleitoral, tanto aqui em Brusque como em Florianópolis, dispunha desses dados arquivados, né, na sua memória e até sistematizados. E qual não foi a surpresa? E eles não tinham absolutamente nada. Nós conseguimos fazer esse livro com 570 páginas. Nós devemos tudo mesmo à Casa de Brusque. Eu quero justamente enfatizar aquele ponto da importância de sonhar alto. Temos aí o exemplo aqui do seu Aires, e que um sonho muito forte não tem como não se realizar. Agora, naturalmente, a forma como seria, e a demora, a impaciência dele, posso muito bem imaginar. Porque eu vejo esse outro Barão de Schneeberg, mesma coisa. Ele, naquela época, a colônia Itajaí, sonhando ela grande, se desenvolvendo com as pessoas que naquela época eram os grandes lutadores para fazer algo dessa terra. A partir da década de 1970, Aires Gevaert sentiu a necessidade de divulgar fatos históricos de Brusque e região. Assim, nasceu o periódico Notícias de Vicente Só, Brusque ontem e hoje, no ano de 1977. O nome da revista Notícias de Vicente Só é atribuído como homenagem ao primeiro morador da cidade de Brusque, Vicente Ferreira de Melo, que, segundo consta na história, teria residido no alto da colina católica, onde hoje nós temos aproximadamente a instalação da Igreja Matriz Católica de Brusque. A revista Notícias de Vicente Só, ela foi lançada em 1977 por Aires Gevaert. E aí ela caminhou durante muitos anos, primeiramente com edições quadrimestrais, depois trimestrais e depois até edições semestrais. Sempre com apoio da comunidade, de empresários, de pessoas físicas, no sentido de custear essa publicação e também sempre contando com a colaboração de pesquisadores. Essas publicações seguiram até o ano de 2000, quando, por várias razões, elas foram interrompidas e assim permaneceram durante 10 anos. No segundo semestre de 2011, a publicação da revista Notícias de Vicente Só, ela é retomada para então buscar-se aos poucos um novo perfil. Então, nesta época, instituiu-se um conselho editorial buscando planejar e reformular um pouquinho o formato dessa revista, sempre valorizando tudo que foi construído até aquele momento. E assim, a revista caminhou com edições semestrais até o ano de 2016, quando então
mediante um consenso com a diretoria e o conselho editorial, resolveu-se editar uma publicação por ano. Então, de uma revista, transformou-se num anuário. É importante dizer que, neste momento, a revista também ganhou muito em corpo, em espaço, de uma revista inicial dos anos 70 e 80, que tinha apenas 20 páginas, como esta que eu estou aqui expondo, passou-se a ter uma revista com uma dimensão física bem maior, mais consistente e contendo ali 180 a quase 200 páginas. Sempre primando pela qualidade dos estudos, das crônicas, das pesquisas que nela são inseridas e publicadas. E aqui vale uma menção especial ao processo de revisão desses artigos, desse material que era publicado, função na qual nós contamos sempre com a colaboração do Francisco Daniel Imhoff, que trouxe e ainda traz a sua participação. Após 37 anos à frente da SAB, Aires Gevaert deixou o cargo no início da década de 1990 por motivos de saúde. A presidência foi sucedida pelo comerciante e contador Antônio Servi, conhecido por sua atuação no associativismo no município e membro da diretoria da Sociedade Amigos de Brusque desde o ano de 1971. Bom, como eu cheguei na Casa de Brusque? Com o falecimento do Neco Weil, o Antônio Weil, que era tesoureiro da Casa de Brusque, havia necessidade de um novo tesoureiro. O Aires Gevaert, na época eu me encontrava muito com ele, porque ele tinha a relojaria, eu trabalhava na loja Renault, e a época que havia essa possibilidade de se encontrar, né, mãe? Ele disse, olha, tu vai ser o meu tesoureiro lá na Casa de Brusque. E que tu já tem o nome do Antônio também, então só botamos Serve em vez de Rail. E de fato, então dali foi onde eu comecei a participar com a Casa de Brusque. E tive sempre a participação sempre positiva, sempre naquilo que podia dentro das minhas possibilidades. Aí o Aires também ficou doente, né? Ele ficou com Parkinson e acabou eu assumindo a presidência da Casa de Brusque. Durante muitos anos, a SAB não tinha um colaborador fixo. O espaço museal era aberto em determinadas situações para pesquisadores e visitação agendada, com o apoio de voluntários. Com recursos insuficientes, a entidade buscou por diversas vezes o apoio do poder público. Como é que o museu funcionava? Na época do Aires, estava completamente fechado. Aí, uma ocasião, foi quando o Merico foi prefeito de Brusque. Eu fui conversar com o Merico se havia possibilidade de colocar alguém aqui para... O Aires não gostava de conversar com políticos e coisas, para ficar devendo favores, né? Aí ele disse, não, eu conheço o Aires, conheço a Casa de Brusque, o Merico era nesse aspecto assim. Aí ele mandou uma menina aqui para cuidar da Casa de Brusque. Ficou uma semana, o Aires disse, essa aqui não serve. Porque era aquilo que ele queria, né? Disse, não, Antônio, se é para mandar qualquer um para cá, eu não aceito. Pesquisadores, quando vinham, o seu Aires dava a chave para eles. Olha, tá os documentos, está lá, você pode... Onde teve depois a identificação de alguns documentos. Você vê nos jornais antigos, alguns jornais, faltam páginas que foram arrancadas fora. Aí ele não permitiu mais, só mesmo quando vinha professores que queriam fazer algumas pesquisas, né? Ele dava essa liberdade de... E depois foi, então, quando nós assumimos para começar a dar atividade para a Casa de Brusque, quando o Danilo Mores foi prefeito, aí o Danilo mandou uma pessoa para cá que ficou um tempo aqui. E
ajudou financeiramente com algumas coisas, né? Mas depois também aquela pessoa foi embora, aí onde se lembramos, não sei quem é que fez, ele deu a lembrança do seu Otto Kuchenbecker. O seu Otto, então, teve um bom tempo aqui dentro, ele teve muita atividade, principalmente com as escolas. E aí colocaram o Paulo Contes. Ele mexia muito com o negócio da Casa de Brusque. Chegou a fazer uma sessão dos vereadores aqui dentro da Casa de Enxaimel. Após a morte do seu Aires, né, eu passo a frequentar a Casa de Brusque apenas quando eu começo a universidade, o curso superior. Isso foi em 2001, quando eu começo o curso de História aqui na Unifeb, um curso muito bom, por sinal. E aí a gente começa a ter aqui na Casa de Brusque como sendo um local de trabalho e de pesquisa, uma extensão do curso de História. O Otto Kuchenbecker era o senhor que cuidava daqui, uma pessoa muito querida, ele gostava de... Era uma pessoa muito divertida, né? Sempre sabia e conhecia todo o acervo de cabeça, não sei como esse homem conhecia tudo isso, e atendia a gente sempre com uma alegria. Ele tinha aquele um sotaque levemente alemão, e ele mostrava para a gente, e contava, essa peça tem uma história, né? O seu Otto, ele era uma pessoa incrível, né? E claro, cuidava com muito carinho desse acervo, né? Ele era nosso ponto de referência dentro da Casa de Brusque. O meu pai, ele começou aqui na Casa de Brusque em 1995, um convite feito pelo Sr. José Pedro Baques, na época, que era o presidente da entidade, da Sociedade de Amigos de Brusque, e ele também conhecia muito bem o seu Aires Gevaerto, que ele assim, conversávamos com ele sobre o museu, e também o seu Antônio Serve deu uma mãozinha assim para que ele viesse para cá também, que ele também era amigo do seu Antônio Serve. Então, ele veio e viveu aqui, aceitou o convite para abrir o museu diariamente. Então, ele fez isso por 10 anos, fez até 2005. Nos anos que aqui esteve, ele fez tudo com muito amor, com muita alegria, com satisfação. Amava receber crianças, jovens aqui e para pegar informações. E saíram daqui satisfeitos. E ele mais satisfeito ainda por ter ajudado aquelas pessoas. Não podemos nos esquecer também dos voluntários que administraram a Casa de Brusque durante esse período, que dedicaram e colaboraram para que mantivéssemos esse patrimônio. Durante o período da universidade, do curso de História, nos anos de 2004, fizemos um acordo na época com a Casa de Brusque para digitalização, eram os primórdios da digitalização na Unifeb. Nós digitalizamos algo como 1.200 imagens, né? Digitalizamos, catalogamos, identificamos o máximo possível. É um trabalho que hoje se mantém, inclusive, né? Nós temos agora um acervo fotográfico digitalizado e documental digitalizado aqui na Casa de Brusque, que é incrível. Acho que são poucos os museus na nossa região, aqui no Santa Catarina, que tem um trabalho tão importante e tão bom como é o desenvolvido aqui na Casa de Brusque mesmo. Então... Durante os 70 anos de atuação, a Sociedade Amigos de Brusque teve 8 presidentes. O primeiro foi Aires Gevaert, sendo precedido por Antônio Serve, que exerceu diversos mandatos. Seu sucessor foi José Pedro Baques, sendo precedido por Marcelo Baron, João José Leal, Ricardo Viana Hoffmann, Ricardo José Scharf. O atual presidente é Rafael João Scharf. Na administração do ex-prefeito Paulo Essel, ainda sob a gestão de Antônio Serve, a SAB assinou um convênio com a Prefeitura Municipal, por meio do qual ficou acordado um repasse mensal para a manutenção do espaço museal. Bem, a partir de 2009, a Casa de Brusque teve um grande salto. A gente teve a contratação da historiadora e professora Luciana Paza Tomasi, que deu uma contribuição muito
significativa da Casa de Brusque, com ela elaborando vários projetos e reformulando toda a Casa de Brusque, atendendo melhor a comunidade, a escolas que trazem seus alunos aqui, né? E faz todo um trabalho com essas escolas. E até para os historiadores que vêm para cá, elas têm um suporte maior. E com ela a gente conseguiu formar uma equipe aqui, uma estruturação melhor da casa. Então a casa deu um salto muito grande em relação ao que era antes. A partir de 2009, né, com a chegada da Luciana, a gente teve uma montagem com a equipe de atendimento à comunidade. Isso foi muito bom, favoreceu muito as escolas, vinda das escolas aqui, os pesquisadores, os historiadores. Isso teve um desenvolvimento muito bom para a Casa de Brusque e para todo esse pessoal que vem aqui nos visitar. Em 2013, a gente teve a entrada também do Aldonei, que ajudou muito nesse processo, né, com essa equipe, e desde então a casa vem se desenvolvendo muito. Eu vi que a Casa de Brusque precisava, estava precisando assim, de um trabalho, né, em termos de diretoria. Fui convidado e resolvi aceitar. E eu posso assim arrolar realizações. Primeiro, a regularização do imóvel. Eu já mencionei que foi uma doação de Ari Gevaer. A burocracia no Brasil é uma coisa assim que muitas vezes é intolerável, né? Habilitar em projetos a serem financiados pela lei Rouanet, nós tínhamos que apresentar a comprovação de que tínhamos um patrimônio devidamente regularizado. É difícil, não é? Demorado, mas nós conseguimos regularizar esse patrimônio. Então, essa foi uma realização. A outra foi a digitalização dos documentos, porque os documentos foram digitalizados em Blumenau. E também foi uma cortesia do Arquivo Histórico de Blumenau. Uma outra realização nossa foram as exposições que nós realizamos. Foi um período, assim, a meu ver, rico para a nossa Casa de Brusque. Diversos concertos, aproveitando sempre o espaço da Casa de Enxaimel, que tinha ficado ocioso durante muito tempo. Nós tivemos aqui uma experiência muito rica culturalmente. A Casa de Brusque, a parte da frente, a Casa Enxaimel, ela se abria muito para a comunidade, como também hoje está aberta, mas naquela época eu vim como voluntária na questão das exposições de arte. Então aqui aconteceram exposições de José Roberto Cercal, máscaras, nós tivemos a exposição das bordadeiras de Brusque, e nós tivemos também uma exposição muito bonita e muito importante de Domingos Fossari. Então foi um período, foi um biênio bastante rico em termos de cultura, trazendo outros nomes para cá, movimentamos a cidade culturalmente. Durante os anos de 2013 a 2016, houve o projeto Caminhos da História, que era um trabalho que nós levávamos as crianças do 4º ano do ensino público municipal para visitar os museus, tanto o Museu de Azambuja, Museu Arquidiocesano Dom Joaquim, como aqui a Casa de Brusque. Haviam 2 grupos de pessoas que faziam esse atendimento, essa atuação. Era um trabalho diferenciado, né, com basicamente uma visita guiada, algo que é muito importante quando você trabalha com crianças e museus. Retomamos após agora esses anos de 2022, 2023, estavam retomando, inclusive vai ser retomada a visitação a partir de agora, 2024. A entidade sempre procurou participar de editais de cultura e leis de mecenato em nível municipal, estadual e federal. Eu tive a honra de ser presidente da Sociedade Amigos de Brusque e foi algo engrandecedor para mim. Eu tenho a honra de dizer que na minha gestão nós tivemos o primeiro projeto, PRONAC, que acabou se tornando uma forma nova de se fazer possível o museu. Nessa fase nós fizemos o primeiro projeto de reestruturação do Museu Casa de Brusque. E que ele proporcionou uma mudança na parte estrutural, física
do museu, da Casa de Brusque, tanto a casa da frente, em Chaimel, como a casa aqui onde nós estamos. Nesse projeto foi agraciada a parte da reforma da parte física, né? Janelas, piso, telhado, tal, foi toda essa parte, e também a parte elétrica de energia foi toda modificada e arrumada e adaptada para as normas, inclusive de museológicas, né? Então, é muito importante que a gente lembre, né, dos nossos patrocinadores para que todo esse projeto tivesse andamento. E cada diretoria deixou a sua marca, deixou a sua contribuição, né, sempre trabalhando de forma voluntária, por amor à história, por um cuidado ao seu acervo. Isso sempre foi uma preocupação dos seus diretores e diretoras. E aí tenho que destacar também o trabalho das nossas diretoras, das mulheres que sempre participaram aqui da Casa de Brusque. E destaco a Maria Leia, que é filha do Aires Gevaert e que sempre deu o apoio e continua dando o seu apoio a esta importante instituição. Destaco também a participação das funcionárias e funcionários desta casa. E destaco aí especialmente a Luciana, nossa historiadora, que está há tantos e tantos anos aqui presente, né? E fazendo dando a sua contribuição, o seu trabalho especializado, garantindo desta forma o cuidado, o zelo pelo acervo desta casa. Nós temos hoje na Casa de Brusque uma diretoria atuante, ou seja, presidente, tesoureiro, vice-presidente, todas essas pessoas estão muito empenhadas, né, hoje, e como sempre estiveram, né, para buscar projetos para a Casa de Brusque. Essas pessoas vêm aqui de forma voluntária, ninguém é remunerado por isso, né? Ao contrário, né, a gente procura, né, ter projetos para ganhar dinheiro para a Casa de Brusque continuar, né, como hoje está e ainda melhorando, que houve muitas melhoras na Casa de Brusque. Nós temos uma reunião mensal, né, que acontece aqui na Casa de Brusque, e onde participam os membros da diretoria, os convidados também, né? E há uma prestação de contas do que aconteceu durante o mês e também planejamos o mês seguinte, né? Quais são os nossos projetos para o mês seguinte. Há muitos anos a diretoria determinou que todo o recurso recebido pela Casa de Brusque estivesse no seu site, respeitando o princípio da transparência. Então, todo cidadão, cidadã que queira saber os recursos que a casa recebeu e como é gasto, ela pode entrar no site e verificar como é gasto, aonde é aplicado esses recursos. O principal recurso do museu hoje são os projetos aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, onde as empresas, que são os patrocinadores, destinam parte do imposto de renda. Quando um projeto é aprovado, ele tem várias etapas para se cumprir, e uma delas é a prestação de contas. Então, por isso é muito importante fazer um planejamento dos gastos mensais e anuais do museu, como, por exemplo, folha de pagamento, funcionários, energia elétrica, entre outros gastos, bem como elencar quais são as prioridades do museu a cada mês. Com esse recurso, o Museu Casa de Brusque pode contratar uma empresa para assessoria, AVS, Cultural, Museologia e Patrimônio. Então, essa profissionalização é uma latente que estava existindo, mas teve um boom nesses últimos anos, né? E é claro, né, que essa parte visível ao público, né, aquilo que é a exposição, é só uma pontinha muito pequenininha dentro de toda uma instituição museológica, né? O bastidor é muito forte, certo? E justamente
esse empresariado através do incentivo fiscal que ajuda a auxiliar a gente nessa parte de bastidor e também na parte expositiva, né, que é o que vai ocorrer aqui daqui a pouco, já que a nossa parte técnica, né, aquilo que não é visível aos olhos do público, está bem já encaminhado, digamos assim. Os profissionais que atuam aqui dentro estão bem treinados, capacitados para dar esse salto de qualidade. Com esse primeiro projeto, a gente começou a trabalhar tecnicamente em cima do acervo. A gente chamamos mais profissionais para atuar aqui dentro do museu, dentro da instituição. A gente dava todo o suporte técnico, treinamento, acompanhamento, para higienizar esse acervo, a parte tridimensional, começamos por aí, né, para manter um pouco mais essa história, né? Nos anos de 2014 e 2015, a Sociedade Amigos de Brusque participou e foi contemplada com o selo social de Brusque. Esse programa certificou empresas e instituições que realizaram ações sociais em prol dos 8 Objetivos do Milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, ONU. Diversas outras parcerias ao longo desses 70 anos foram firmadas pela SAB. 2 delas são importantes destacar e foram firmadas com o Fórum da Comarca de Brusque e com a Prefeitura Municipal. Na verdade, nós já temos uma parceria do Poder Judiciário através da Vara Criminal de Brusque com a Casa de Brusque há mais de 10 anos. Desde 2014, os primeiros projetos sociais que foram apresentados, ainda o sistema era um pouco diferente, porque depois foi regulamentado pelo CNJ a sistemática de aprovação dos projetos, mas anteriormente a gente já, a partir do momento que a diretoria nos procurou, a gente conseguiu contemplar alguns projetos e destinar algumas verbas de recursos das prestações pecuniárias para auxiliar a Casa de Brusque. Em contrapartida, também há uma exigência com relação à assinatura de um convênio, onde a entidade beneficiada ela deve necessariamente receber os apenados. Hoje nós temos 9 apenados que estão cumprindo pena aqui, que além de eles estarem cumprindo a pena deles perante a lei, eles estão também auxiliando a Casa de Brusque porque contribuem com a mão de obra para aquilo que for necessário para a entidade. Então, esta parceria foi muito importante, é muito importante. Hoje nós temos 7, 8 projetos que já foram atendidos pelo Poder Judiciário em favor da entidade Casa de Brusque, todos eles relevantes e de importância, principalmente para a Casa de Brusque, tanto no aspecto estrutural como também no aspecto de melhoramento interno da entidade no que diz respeito à digitalização, vários outros recursos que foram repassados também para a estrutura da Casa de Brusque. Ressaltamos a importância da parceria em que a Casa de Brusque tem com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria Municipal de Educação de Brusque, né? Onde todos os anos muitas turmas de alunos vêm visitar a Casa de Brusque, né? E é realizado todo um trabalho de educação museal aqui no nosso espaço. A Prefeitura tem mantido diversas parcerias com entidades que prestam serviços relevantes para a cidade, dentre eles o Museu Casa de Brusque, né, que tem esse papel de manter o nosso acervo histórico, resgatando a nossa história desde a imigração. E a gente fica muito feliz em poder contribuir por meio desse convênio, com esse repasse, para que uma entidade séria, né, possa fazer a gestão do museu. E que não tenho dúvida que essa parceria público-privada, quando sadia, como é o Museu Casa de Brusque, a gente tem muito a ganhar e a cidade ganha muito com isso. O museu, além de ele reunir, a gente poder centralizar aqui todas as informações dos arquivos históricos do município, desde o tempo da imigração, ele acaba se tornando uma referência, né? Então, quando a gente vê pesquisadores, estudantes, né, ou até questão de graduação, pós-graduação, o pessoal vai fazer pesquisa, a Casa de Brusque é sempre citada como uma referência para a busca desses materiais. Então, essa relação da Fundação Cultural de Brusque, do próprio município de Brusque com a Fundação Cultural, ela é, digamos, um pouco antiga já, né? Há vários anos o poder público possui um convênio da qual ajuda a manter o Museu Casa de Brusque funcionando. Claro que isso não é suficiente para manutenção de todas as atividades, mas é uma ajuda de custo que vem de muitos anos. E a Fundação Cultural de Brusque vem estreitando cada vez mais esses laços com o Museu Casa de Brusque,
participando das atividades a cada vez mais e tentando de diversas formas também incluir o Museu Casa de Brusque nos editais e nas outras formas de fomento que o poder público tem oferecido há alguns anos, principalmente de alguns anos para cá, né? Parabenizar, né, esse espaço que tem uma história, né, tão importante, que é Brusque, Guabiruba, Botuverá, né, que tudo isso começou aqui em Brusque, né? Hoje nós somos uma cidade, mas antes disso nós éramos um bairro de Brusque, né? Então eu vejo isso com muita importância e digo que nós, administrador, nós temos que incentivar e apoiar cada vez mais, porque nós ainda conhecemos a história, como tudo isso começou. E os nossos filhos, os nossos netos, né, vão querer conhecer essa história. E que bom que tem um lugar onde eles podem vir aqui buscar documento, fotos, né, para contar, para conhecer essa história, né, dos nossos antepassados. Então, eu vejo como positivo e digo como administrador, e não só sendo prefeito, né, mas eu como pessoa pública também, mas da forma que hoje Brusque trata isso e mantém essa cultura aqui nessa casa, né? E eu vejo que eu posso dizer porque eu participo de tudo que se tem aqui nessa casa, né? Porque a gente sabe da importância. Na noite do dia 6 de dezembro de 2023, realizou-se no Museu Casa de Brusque uma solenidade em comemoração aos 70 anos de fundação da Sociedade Amigos de Brusque SAB. A cerimônia contou com a presença de centenas de pessoas, entre elas autoridades locais e regionais, ex-presidentes, diretores, pesquisadores e comunidade em geral. Naquela época nós lançamos aqui também o anuário Notícias de Vicente Só, e por coincidência aquele anuário levou o número 70, igual ao tempo de fundação da sociedade. E também lançamos um selo comemorativo alusivo ao evento, e bem como 2 cartões postais reproduzindo aqui a fachada da Casa de Enxaimel. Aquele evento foi assim de uma importância ímpar, teve a presença de várias autoridades, de pessoas, de membros de famílias que participaram da fundação da Casa de Brusque, quando foram homenageadas em memória. Tive a honra e a felicidade também de ser o presidente no ano do 70º da Casa de Brusque. E tivemos naquela oportunidade onde nós podemos honrar e dignificar o grande criador dessa casa, que era o seu Aires Gevaert, e todos os seus fundadores, em que, através dos seus descendentes, receberam uma homenagem da atual diretoria ou da diretoria da época. Seja de onde você for, se você está em Brusque, você é parte da nossa comunidade, você é um brusquense. A Casa de Brusque é tanto minha, como daquele que aqui nasceu, como daquele que aqui chegou ontem, ou há 100 ou há 160 anos atrás. Ao longo de 7 décadas de história, a Sociedade Amigos de Brusque tem sido um referencial para a preservação da história e memória regional. Fundada numa época em que a valorização do patrimônio histórico ainda engatinhava, a instituição floresceu e se tornou um símbolo de orgulho para a comunidade. Atualmente, o museu conta com um grande acervo tridimensional, que é um acervo então de peças. E ele passou por um processo técnico de arrolamento, higienização, catalogação e acondicionamento, principalmente nos anos de 2021 e 2022. E este acervo está guardado em uma reserva técnica, que é algo que todo museu tem, onde as peças ficam guardadas até serem colocadas em uma exposição. Esse espaço ele tem um controle ambiental de temperatura e de umidade. Há também no museu um acervo fotográfico muito grande, de negativos, fotos reveladas, diapositivos. E ele está passando por um processo, ele já foi arrolado, então foram numeradas desde a primeira até a última fotografia, e agora ele está passando pelo processo de higienização e catalogação.
E através desses recursos e com a ajuda dos empresários de Brusque, as empresas, nós conseguimos ter uma melhoria da Casa de Brusque. Fizemos várias reformas, estamos fazendo ainda, estruturando toda a casa para melhor atender a população. Um projeto que ele segue adiante ainda. E com o apoio dos empresários de Brusque, nós vamos continuar dando sequência a esses projetos. Enquanto isso, em paralelo, a gente está montando a próxima expografia, que vai ser uma inovação aqui na nossa região, não só nossa região, mas creio que Santa Catarina, uma nova linguagem expositiva, uma nova linguagem expográfica, né, que a gente está elaborando aqui, mas isso é surpresa por enquanto, né? A gente só pode dizer que vai ser um avanço na parte expositiva em toda Santa Catarina. A gente quer avançar um pouco mais nessa parte conceitual, quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns conceitos e inovar. Claro, com muita tecnologia, mas também não perdendo a qualidade técnica em nenhum momento, né? Nosso museu está sempre se renovando, especialmente recebendo acervos, peças, documentos, fotografias de toda a comunidade. A Casa de Brusque, ela foi criada para a comunidade e é da comunidade. Então, poder manter viva a nossa história, não tem dúvida que é algo fundamental para a gente poder, né, olhar para o futuro e construir a cidade que a gente quer. Nossa equipe, ela tem muitos sonhos e aos poucos estes sonhos estão se realizando com o apoio da diretoria, dos colaboradores, dos associados, da comunidade e dos patrocinadores. Então, eu admiro demais os que estão hoje ativos aqui, tentando preservar o que é possível. Mas como instituição, o museu ele tem tudo para voar e voar muito longe. E eu vejo que nos últimos anos a administração e as administrações do museu têm se empenhado cada vez mais nisso, de captar recursos e transformar esse espaço cada vez mais numa referência aqui para o município e quem sabe até para o estado de Santa Catarina na preservação da memória de um povo. O Museu Casa de Brusque representa a nossa identidade cultural. É o guardião mais precioso de nossas origens. Aqui é indescritível o valor, né, do que tem esse espaço aqui para a nossa cidade, para os munícipes e as pessoas que vêm de fora, outras pessoas que vêm e visitam aqui o Museu Casa de Brusque, né? O Museu Casa de Brusque, como acervo histórico, ele é incrível, né? Ele é fundamental para a pesquisa, ele é fundamental para a educação, ele é fundamental para a manutenção de uma história como população, como município, como região. Eu acho que é muito importante porque é uma forma de resgatar a história, a memória do que ocorreu, o desenvolvimento, a cultura daquilo que gerou não só a nossa cidade, como também a região toda. Então, por isso que eu acho que é de suma importância se resgatar essa história e é o que faz a Casa de Brusque para deixar esse legado aos nossos futuros munícipes. Aqui é um museu valiosíssimo, a história está aqui dentro. Tem que vir buscar o conhecimento. A Casa de Brusque é um museu ímpar. Cada passo dado ao longo desses anos foi de dedicação à preservação da história e do patrimônio cultural da cidade de Brusque. O acervo do Museu Casa de Brusque é um dos maiores do estado e isso é um grande motivo de orgulho para nós. A Casa de Brusque é muito mais do que artefatos antigos, periódicos, livros, objetos, filmes, fotografias. É muito mais do que isso. É um reflexo da identidade e da alma da cidade de Brusque e região. O Museu Casa de Brusque é aquilo que os historiadores chamam, que Pierre Nora chamou de um lugar de memória. E para assim ser, para continuar sendo, ele precisa ser lembrado pela população, ele não pode ser esquecido. Faço um convite aqui para vocês que gostam de história, né? Que venham à Casa de Brusque, venham participar conosco.
porque aqui a história é cuidada com amor. O museu é muito importante para a comunidade. Assim, puxa vida, é o que tem de melhor aqui na cidade. Tem quantas cidades que gostariam de ter um museu como nós temos aqui em Brusque. Então, isso é muito importante para a cidade de Brusque e temos que dar valor para essa entidade, porque essa entidade é muito importante não só para Brusque, mas para outras cidades também. Não se faz uma cidade, uma sociedade sem o conhecimento. O conhecimento é fundamental. E aqui no Museu Casa de Brusque, nós temos a nossa identidade. E aqui o ponto principal, o coração da cidade. É muito importante conhecermos o nosso passado para entendermos melhor o nosso presente e vislumbrarmos um futuro mais consciente. Não, independente se são brusquenses, são da região ou de outras regiões, né? É que tem que se enganjar no projeto todo aqui da Casa de Brusque. E, claro, visitar para ver o que tem e para se apaixonar pelo trabalho. Então, o povo que não tem memória não está preparado para uma sociedade futura de bem-estar social. E, felizmente, Brusque pode contar com o seu museu histórico, né, do Vale do Itajaí-Mirim, e com a Casa de Brusque, que é a guardiã desse acervo, para manter e preservar a sua história para o futuro. Não se trata mais de um grupo seleto idealizado pelo saudoso Aires de Avaerte. Que todos nós possamos ter essa consciência de pertencimento e de participação, de cooperativismo, de compreensão e de união para um só foco, para a nossa querida Brusque. Tenho dito sempre que o museu está aqui, mas o museu ele está preparado para o futuro. E é assim que nós queremos que o nosso trabalho, o trabalho dos pesquisadores, dos historiadores, da equipe diretiva aqui, da diretoria da Casa de Brusque, dos colaboradores da Casa de Brusque, todo esse trabalho é justamente para trazer lá nos 70 anos atrás, para nós chegarmos em 2024 e para nós chegarmos lá no futuro com um museu moderno, um museu com tecnologia também, um museu que faça com que os jovens, as crianças e os mais antigos possam vir aqui e se encantar com uma visita ao museu. A Casa de Brusque está conectada com o mundo dos museus. Ao longo dos próximos anos, novas tecnologias serão introduzidas no nosso espaço museal, porque os nossos sonhos vão muito além do que nós temos hoje. Este é o futuro que nós sonhamos para a Casa de Brusque. Foi aqui neste vale tranquilo, entre os montes e o rio escondido, que há 100 anos atrás um fugido, que grande surgiu destemido, dos heróis palmilhando o roteiro, sobre o solo que audaz desbravou, esse foi lugar pioneiro, a semente de Brusque plantou. Salve Brusque, imortal, no recesso dos teus bares ressoa nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque, imortal.
da terra, e ao vigor do trabalho se rendem, pela várzea do rio, pela terra, com amor.